Autoconhecimento é a chave para o processo de mudança de frequência vibracional. Essa chave é a ferramenta que o levará a entender o que é o jogo da mente e os padrões da experiência mental. Somente a partir dessa profunda viagem em si mesmo, você consegue identificar o potencial de egoísmo de que você se serve. Atingir níveis mais elevados da consciência, que é a luz de si mesmo, trazendo as informações da sua alma e servir-se delas, para que o seu processo ascensional aconteça. Primeiro você se conhece, depois se reconhece em luz. É necessário um alto grau de percepção da própria programação, saber em detalhes do próprio egoísmo. Descobrir a verdade sobre a própria ilusão. Quantas ações diárias você tem que não seja para satisfazer a si mesmo? As pessoas normalmente só fazem o que gostam e não o que é preciso ser feito. O gosto ou não gosto ainda é muito presente. Isso mostra que existe distância das ações que derivam da alma, mas prontidão para atuações da mente no teatro da vida. Fazem parte da programação mental as ações egoístas. O olhar altruísta a mente não reconhece. Essa mudança de percepção só acontece com a mudança de frequência para níveis mais elevados. É isso que diferencia o desperto dos demais, suas ações vêm da alma, transformando as energias. Sem pergunta, sem questionamento, sem escolhas, fazendo o que deve ser feito. A maioria das pessoas que está no caminho ascensional ainda não percebeu que apenas ter a informação sobre a ascensão não é o suficiente. É preciso mais que isso, é no cotidiano, que as lições são feitas. A única maneira de sair do padrão mental é ter ações a partir da intuição, isso por si já é um impedimento para a mente atuar. Outra ferramenta é agir sem a preocupação de ser aprovado, ou não, e aliás, passar pelo risco da desaprovação já é uma vitória que poucos se permitem. Cito aqui exemplos de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. E de Mateus: aqueles que têm olhos para ver que vejam, aqueles que têm ouvidos para ouvir que ouçam, pois é assim mesmo, só se vê bem com o coração. A programação mental é única para todos, diferencia-se pelas circunstâncias da vida, até se chegar ao adulto atual. Basicamente esse rol abaixo, e isso serve para todos, compõe a programação mental. Os seguintes itens e suas variáveis compõem o padrão humano mental. Com essa coleção de energias, que perambula pelo mundo, dando para entender de onde deriva tanta dor. Julgamento. Controle. Culpa. Vitimização. Manipulação. Raiva. Mentira. Ciúme. Inveja. Sedução. Gula. Vícios, de todos os gêneros. Dissimulação, fingimento. Traição. E muitos outros aspectos que se ramificam sem que se perceba sua real origem, no entanto a experiência em si se chama egoísmo. A distância que cada uma das pessoas está da fonte primordial, o amor, é justamente para experimentar a separação em extremo, para isso o egoísmo é fundamental. Reverter essa energia é um profundo mergulho, nas questões mais íntimas da própria programação, e isso não é fácil, é muito dolorido. E a pergunta é: quem dói? Por mais incrível que possa parecer, quem dói é a própria mente, que, não estando em separado, sente todas as dores da própria programação. Como se ela atirasse no próprio pé a todo tempo experimentando a dor e o medo. Por isso a necessidade de acolhimento da mente, de si mesmo, como uma criança indefesa, pois isso é o que ela é. Uma escrava em serviço à Matrix, sendo obrigada a ser essa experiência. Quando termina? Quando você for capaz de reconhecer seus aspectos na totalidade sem nenhuma negação. E isso é tão individual quanto uma escova de dente. Cada um olhando para suas questões com os olhos da verdade, isso requer uma habilidade.
Usar os espelhos somente para se olhar e não para julgar. Em frente ao espelho você é capaz de se desnudar? Não digo tirar a roupa, mas tirar as máscaras que escondem sua verdadeira experiência, os aspectos da sua programação egoísta. Exponha-se ao máximo. Fique completamente nu, em suas emoções. Deixe a máscara cair. Procure respostas. Descubra quem você é, o que pode ser ou mesmo porque ainda não é. Quando somos verdadeiros, não precisamos fazer força para segurar as máscaras. A verdade vos libertará, isso é bíblico, certo? Mas saber o que isso quer dizer realmente é que fará a diferença. Que verdade é essa? Verdade que estamos representando uma peça teatral, em que as personagens se comprometeram a nos ajudar a experimentar a dualidade, cuja experiência não é tão agradável assim e fica muito pior, se continuarmos a ignorar essas novas informações. A verdade que somos seres multidimensionais e que chegou o momento de nos lembrarmos disso. Chegou o momento de assumirmos a nossa forma divina e encerrar de vez esse grande teatro. Podemos liberar todas as outras personagens para serem livres sem máscaras e fora da ilusão. O uso das máscaras é uma das estratégias empregadas pela mente para projetar no disfarce, máscaras, suas fantasias, comportamento de aprovação ou mesmo algum desejo reprimido. Usar máscara é o mesmo que adotar um disfarce, uma forma de se esconder por baixo de uma aparência. Em muitos casos representa o desejo consciente de se enganar, de se esconder ou de esconder algo que se nega em si mesmo. Por essa razão, usa-se a máscara para ser aceito pelo grupo, para impressionar e conquistar coisas, pessoas, posições, esconder os porões, a sujeira e as deficiências dos padrões mentais negados. Na política usa-se máscara para comprar o povo, como na famosa expressão pão e circo, em que se escondem, atrás de alguns benefícios e de algumas obras, a corrupção, a desonestidade e o espírito ganancioso de muitos que exercem cargos públicos. Na família também encontramos seu uso, como no caso de pais que disfarçam sua ausência na forma de brinquedos caros, cônjuges que escondem seus verdadeiros sentimentos e frustrações na relação para manter uma relação de aparência, relações frustradas em que o sorriso e a alegria não existem. Relações de controle e apego escondidas uma falsa bondade. Elogios que mascaram a inveja, demonstrando a negação e o detrimento da própria experiência. Somente por meio da percepção da alma, pois ela não se engana, compreende-se o que está acontecendo com a humanidade, entendendo o que realmente é separação por frequência. A luz da verdade sobre a ilusão se dará em todos os níveis, e ninguém escapará. A separação do joio e do trigo se faz naturalmente, o processo ascensional é o retirar das máscaras que não servem mais. O circo acabou para muitos humanos que desejam ser a expressão da alma em luz. Somente a partir de frequências mais elevadas, essas máscaras podem ser reconhecidas e retiradas, até então serviram para o processo de experiência humana, os espelhos. O reconhecimento desses papéis que a máscara ocupa, e que hoje se torna desnecessária para a nova fase da ascensão, habilitará o indivíduo a ser quem realmente ele é e, assim, seguir sua jornada sem ilusões, julgamento ou culpa. A alma conhece o profundo e o escondido, a alma sabe das nossas reais intenções, ela nos vê além de nossas máscaras. O que é só aparência não passa no crivo da verdade, a energia não pode ser reconhecida por uma fala de convencimento a partir de falsas emoções ou sentimentos dissimulados. Por mais florida e enfeitada que seja a ação, sem a energia da verdade da ordem divina, a ilusão não consegue se estabelecer por muito tempo. Podemos enganar alguns por algum tempo, mas nunca todos por todo o tempo. Isso é exatamente quando as máscaras começam a cair. O desnudar da mente para que a alma ocupe seu lugar em nós. Portanto, fuja dos disfarces, permitindo que a sagrada presença remova as máscaras de sua religiosidade,
de suas crenças limitantes de apego, controle, mentiras, manipulação e falsas relações. O despertar leva-nos por esse caminho onde o velho já não nos serve mais, onde a integralidade do ser é a única meta a ser atingida. Que mais há de verdade que ainda não sabemos? Uma verdade muito especial: já chegou o tempo do não-tempo em que seremos os novos humanos na Terra, humanos que já são responsáveis por todo esse maravilhoso evento cósmico. Sentir a mudança levará você para um lugar de extrema paz e amor à sua própria alma. Lá nesse lugar em você não há separação, não se impõe nada nem nada sequer, já que você é a fonte de abundância divina, pois esse novo você se lembrou de partilhar a vida em amor. Isso é doação. Se amor é ação, então o que você doará? E assim eu lhe digo. Tenha um caminho livre do jogo da mente e do peso das máscaras, fora do egoísmo e da ilusão. Siga o caminho do altruísmo da alma, um caminho surpreendentemente abençoado. Você é a luz em si mesmo.